Olá, eu decidi fazer um segundo vídeo tratando de direito do trabalho desportivo, de novo fugindo dessa discussão toda sobre direito do trabalho emergencial e pandemia de coronavírus. Porque é um tema que eu acabei abordando no preparo de algumas aulas para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Obviamente aqui eu não vou ser exauriente como eu serei nessa aula, como eu seria na sala de aula virtual, né? Porque a gente está afastado da sala de aula nesse momento. Mas eu achei interessante tratar de um outro tema que envolve direito do trabalho, direito desportivo e também trata de processo penal, um pouquinho, direito constitucional e direito processual civil, que é o uso criativo do habeas corpus pela Justiça do Trabalho, mais especificamente no âmbito do TST, para a liberação do vínculo desportivo dos atletas. Quem é da área do direito, vou chover no molhado aqui, todos sabem que habeas corpus é um remédio constitucional, uma garantia fundamental constante ali no artigo 5º, no rol do artigo 5º de Direitos e Garantias Fundamentais, artigo 5º da Constituição de 88, e que é uma ação mandamental que tem origem ali na Idade Média, mais precisamente em 1215, veio na Magna Carta, a Constituição criada ali na Inglaterra, em um contexto de limitação dos poderes da realeza, servindo, tendo a finalidade específica de tutelar o direito de ir e vir. O habeas corpus foi concebido como uma ação mandamental para tolher prisões ilegais, prisões arbitrárias, servia para relaxar, melhor dizendo, prisões ilegais, prisões realizadas com abuso de poder ou com puro arbítrio. A finalidade específica, portanto, é a tutela do direito de ir e vir. No direito brasileiro, de forma expressa, o habeas corpus só foi concebido mesmo com a Constituição Republicana de 1891. Embora a Constituição de 1824 tivesse ali a previsão do direito subjetivo e fundamental de ir e vir, o direito de locomoção, todo mundo fala em direito de ir e vir, mas a dicção constitucional é direito de locomoção, ali consta, inclusive, no artigo 5º da Constituição de 88, o direito à locomoção. A dicção constitucional fala em direito de locomoção. Mas somente em 1891, com a Constituição Republicana desta data, surgiu o habeas corpus. Ali no artigo 72, mais especificamente no parágrafo 22. E ali, a redação original daquele dispositivo dizia que era tutela contra qualquer abuso ou ilegalidade, sem falar qual o direito que seria tutelado. Não havia uma limitação clara e específica ao direito de locomoção, ao direito de ir e vir. O que fez surgir a famosa teoria ou doutrina brasileira do habeas corpus, que teve seu maior baluarte no jurista Rui Barbosa, que vindicava a hipótese, sustentava a teoria de que o habeas corpus servia para tutelar qualquer direito fundamental. Portanto, servia inclusive para obtenção de informações de órgãos públicos ou para a tutela de qualquer direito líquido e certo que seria amparado por mandado de segurança, por exemplo. E por que isso acontecia? Primeiro, porque a redação, como eu já disse, desse dispositivo da Constituição de 1891 não limitava, era muito amplo. E segundo, porque não havia outras ações mandamentais para a tutela de outros direitos fundamentais, como hoje existe, por exemplo, no habeas data, para obtenção de documentos, informações de repartições públicas, e no que tange ao mandado de segurança, que é uma ação um pouco mais genérica que trata da tutela do direito líquido e certo, que não envolve liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção. Essa celeuma toda foi resolvida em tese no direito brasileiro com a emenda constitucional número 3 de 1926, que alterou a Constituição Republicana de 1891, constando ali que a tutela serviria para direito de ir e vir. O habeas corpus ficaria então limitado à tutela do direito de ir e vir, e não a outros direitos. E essa doutrina brasileira ficou no campo da enciclopédia, foi um pouco esquecida. Posteriormente, discutia-se muito se a Justiça do Trabalho tinha competência para julgar habeas corpus ou não, o que foi pacificado com a emenda 45, a emenda constitucional da Constituição de 1988, a emenda 45 de 2004, que deixou claro ali que entre as atribuições da Justiça do Trabalho, entre as competências, estaria a competência para julgar habeas corpus, certo?
Só que, em 2009, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não cabia prisão de depositário infiel. Só cabe prisão civil por devedor de alimentos, adequando a jurisprudência ao que consta na Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. E por que eu estou dizendo isso? Porque sempre se entendeu, com base na emenda 45, que a Justiça do Trabalho ia julgar habeas corpus tratando do quê? Tratando de depositários infiéis nos seus processos de execução. Então, basicamente, não tinha mais cabimento do habeas corpus de fato no processo do trabalho, até o julgamento paradigmático de 2012 do caso Oscar contra São Paulo, jogador que pretendia a rescisão indireta do seu contrato de trabalho por mora quanto ao pagamento de fundo de garantia, suposta coação na assinatura do contrato e, além disso, a ausência de contratação de seguro obrigatório. Ele queria se liberar do São Paulo e ser contratado pelo Internacional. Em primeiro grau, ele obteve êxito na rescisão indireta, no pedido de rescisão indireta. O Tribunal Regional do Trabalho disse que não, reformou a sentença, mandou ele retornar ao trabalho no São Paulo e ele já tinha assinado contrato com o Internacional de Porto Alegre. Aí ele impetrou um habeas corpus perante o TST e o ministro Guilherme Caputo Bastos concedeu o habeas corpus, dizendo que no direito do trabalho deveria ser adotado o habeas corpus para a tutela do exercício de profissão, da liberdade do exercício de profissão, do exercício de ofício, porque não havia cabimento quanto ao depositário infiel, tendo em vista que não cabia mais a prisão do depositário infiel. E essa jurisprudência foi mantida em vários outros casos. É possível citar aqui, por exemplo, de 2017, o caso do Marcelinho Paraíba, que se liberou de um clube lá da cidade de Lages para ir para o 13 de Campina Grande. E o outro caso famoso também do Gustavo Scarpa, que se liberou do Fluminense para jogar pelo Palmeiras, recentemente, em 2018. E por que a adoção desse habeas corpus? Porque, em relação aos empregados normais, o empregado pede a rescisão indireta em juízo, simplesmente para de trabalhar e vai trabalhar para outro empregador normalmente. Qual é o problema do atleta? Além do vínculo empregatício entre o atleta e o clube, existe o vínculo desportivo, que também envolve o atleta e o clube, é acessório ao vínculo empregatício e admite a disputa de partidas oficiais por aquele clube. Se o atleta é inscrito perante a CBF ou outra federação pelo clube X, ele não pode se desligar daquele clube X e jogar no clube Y. Ele precisa formalizar a rescisão do seu contrato de trabalho e firmar um novo contrato de trabalho com esse clube Y para jogar no clube Y. Então esse é o problema. É preciso haver uma decisão judicial que afaste o contrato de trabalho e que afaste o vínculo desportivo, permitindo a assinatura de um contrato com um novo clube para que ele seja legalmente, para que ele seja permitido firmar esse contrato e ter o vínculo desportivo com o novo clube, do contrário ele não joga. Então esta é a peculiaridade do jogador de futebol. E nesse sentido veio a jurisprudência do TST até 2018, quando a SDI 2, que julga essas tutelas de habeas corpus, entendeu de outra forma. No caso Felipe Camargo contra Figueirense, e a finalidade desse jogador era se afastar do Figueirense para jogar no São Paulo. Então, curiosamente, o habeas corpus e o São Paulo andam juntos aí, né? Basicamente, o habeas corpus ele sempre vai no sentido contrário aos interesses do São Paulo. Criou-se a jurisprudência no caso Oscar e aí revogou-se a jurisprudência no caso Felipe Camargo contra o São Paulo agora também. O São Paulo não era parte no processo, mas era terceiro interessado porque ele queria contar com o jogador. E aí o que se entendeu? Que, na verdade, a tutela do habeas corpus se refere apenas ao direito de locomoção. E vem sendo, desde o final de 2018, esse o entendimento consagrado pela SDI 2 pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então não cabe mais ao atleta usar habeas corpus para se afastar de um clube e passar a jogar pelo outro. O que cabe em tese é que o atleta postule tutela de urgência nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Eventualmente o juiz pode exigir caução real ou fidejussória, ou seja, pode exigir um depósito no valor da multa indenizatória, da cláusula indenizatória, para que o atleta seja liberado e passe a jogar em outro clube. Mas habeas corpus para liberação de vínculo desportivo de atleta desde o final de 2018 não é mais admitido no direito do trabalho desportivo. Bom, em apertada síntese era isso. Muito obrigado.